E aí galera, tudo beleza? Hoje nós voltamos a falar da nossa playlist Mixando Voz. E hoje nós vamos falar do Fairchild 670. Eu sei, eu falei que ia falar do Fairchild 660 em outros vídeos, mas na verdade é o 670. Porque nessa semana eu descobri que há uma diferença entre os dois. Não é simplesmente que este compressor, chamado Fairchild 670, é uma versão estéreo do 660. Reinarma é um norte-americano, descendente de estoniano, que começou a fabricar compressores com a ideia de ter menos distorção harmônica e um ataque um pouco mais rápido. Primeiro ele fabricou o Fairchild 660 e depois o Fairchild 670. Vamos falar um pouco do circuito dele que vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Bom, ele é um compressor do tipo Vari-Mu. O que significa isso, Alvin? Vari-Mu? Bom, se vocês souberem o que significa o Mu do Vari-Mu, por favor, me expliquem. Mas basicamente ele é um compressor valvulado que tem uma amplificação valvulada e também a célula de compressão valvulada. Bem como os compressores ópticos, ele também tem um circuito de feedback, ou seja, primeiro passa por uma amplificação valvulada e vai para o circuito de detecção e compressão, que nesse circuito de detecção e compressão, diferente dos compressores ópticos, ele não tem uma célula óptica, ele tem sim uma válvula ou um conjunto de válvulas que realiza a compressão. Uma das coisas que fez com que ele tivesse menos distorção harmônica e menos ruído é o transformador de entrada, uma coisa muito importante na identidade do Fairchild. Ele tem um transformador de entrada que faz com que as frequências mais médias que sejam comprimidas e as agudas passem por ele e as graves também. Isso faz com que ele tenha um pouco mais de compressão e presença também no ganho das frequências médias do que das frequências agudas. Então ele acaba tendo uma restrição ali por volta de 15.000 Hz e abaixo de 60.000 Hz ele não pega muita coisa. Mas claro, existem várias simulações do Fairchild. Foram produzidas poucas unidades nessa época, porque o próprio Reinarma acabou se mudando e abrindo outras empresas e dando continuidade a outros negócios e não necessariamente a fabricação de Fairchild 670 e 660. Existem outros compressores da Fairchild, como por exemplo o 666 e outros modelos, mas com outra característica de distorção harmônica e de resposta de frequência, e também de compressão. No caso do Fairchild 660 e 670, eles se consolidaram como clássicos, o que a gente chama de o grande cálice sagrado da gravação e da mixagem para muitos gêneros musicais. A gente pode encontrar referências deles, por exemplo, como nos Beatles. Diversos álbuns dos Beatles usaram Fairchild 660 para gravar os vocais. Como eu falei para vocês, basicamente o sinal chega para o transformador de entrada, vai para um amplificador operacional e depois vai para a célula de compressão e detecção. Vocês podem ver nesse esqueminha aqui. É basicamente a mesma coisa que um compressor óptico, mas ele usa válvula, e essa é a grande sacada. Porém, ele acaba tendo um ni bem suave, que você pode controlar também através de uns knobzinhos de corrente contínua, que vão determinar quanto que o bias das válvulas vão atuar na compressão, e também ele tem um release bem lento. Você não consegue ter valores de release muito rápidos para esse compressor. E essa é uma das características muito importantes dos compressores do tipo Vari-Mu, que são os compressores que têm compressão em válvula. Então as pessoas buscam eles para coisas mais sutis, que a compressão é bem suave e que traz uma presença em algumas frequências médias, geralmente. Claro que a tecnologia atual permite que outros transformadores sejam produzidos para entrada e saída, e acaba que a própria compressão em diferentes frequências e a resposta de frequência final do compressor seja diferente. Nós temos, por exemplo, o Manley Vari-Mu, que é um compressor muito diferente do Fairchild. Ele é parecido em alguns aspectos, no sentido de ni e também do tipo de compressão, porém a resposta de frequência é bem diferente. Eu vou mostrar para vocês o uso de uma simulação do Fairchild 670 no meu Vocal Chain. Vamos lá? Então galera, como eu falei para vocês, o Fairchild 670 foi simulado pela Waves, e eles fizeram a versão estéreo, que é semelhante à versão original, apesar de você não ter um controle específico, que eu vou explicar depois, e também fizeram a versão mono, que chamaram de Puigchild 660, mas na verdade não é uma emulação do Fairchild 660, é uma emulação do Fairchild 670, de um dos canais dele. Vamos lá. Então, primeiramente vamos ouvir o efeito que ele está produzindo nessa parte da música, tá? Eu vou dar um play aqui. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será
sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Bom, isso é com o Fairchild atuando. Agora, vamos ouvir um pouco sem ele estar atuando e com ele atuando. Lembrando a vocês que tem outros canais abertos aqui que ele está mandando para o canal de efeito. Os demais compressores do meu Vocal Chain não estão habilitados. Vocês podem ver isso aqui na Mixer. Estão vendo? Ó, esse aqui é o canal do Fairchild e ele é o único que está com plugin. Os outros demais compressores estão desligados. Beleza? Vamos então voltar lá para o Fairchild. Bom, agora eu vou fazer uma comparação com ele e sem ele. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Agora vamos ouvir um trecho um pouco mais curto em que eu vou fazer uma comparação com ele ativado e sem ele. Com ele, me deixa devagar, me deixa devagar. Percebam que nessa primeira frase já fica evidente que o médio, uma presença no médio, acaba desaparecendo, justamente porque ele comprime e dá mais ganho na saída dessas frequências médias. Ou seja, o agudo está pulando um pouco mais, está com os transientes mais proeminentes e soltos do que propriamente o grave. E ele não traz uma distorção harmônica que traz um crispness, uma distorçãozinha para os agudos. Ele não afeta muito os agudos. Ele trabalha mais os médios. Por isso que muitos engenheiros de mixagem gostam de usar ele em vozes e instrumentos gravados, por exemplo, para jazz, para música brasileira e assim por diante. Essa é a versão da Waves. Eu estou usando o ataque dele mais rápido possível e o release mais rápido que ele tem, que é de 300 milissegundos. O ataque mais rápido da unidade é de 0.2 até 300 milissegundos. Aqui no nosso caso do Fairchild 660, nós temos um input que, bem como eu falei anteriormente, ele é um compressor com feedback, né? Um circuito de feedback, ou seja, primeiro a gente dá o input, depois tem uma célula de compressão que atua com base nesse input. Porém, ele também tem um threshold, um controle de threshold que é diferente de alguns outros compressores, como por exemplo o 1176 da Universal Audio hoje. E ele atua com esse threshold com um Ni bem suave. Nessa versão que nós temos aqui, nós não temos um controle desse Ni através do controle da bias, né, das válvulas, que é um controle de corrente contínua, que ele chama de DC Current. Mas existem outros plugins que têm esse controle. Só que eu gosto muito da distorção harmônica específica desse aqui, por isso que eu escolhi ele. Vocês podem usar também o da Universal Audio, eu não tenho esse aqui. Vocês podem usar também o do T-Rex. Eu coloquei ele logo depois do Fairchild, aliás. E vocês podem ver que ele tem um controle de DC Threshold, ou seja, no caso, é o quanto que ele vai alterar essa curva do ratio da compressão. No final das contas, acaba sendo o seu controle de Ni, tá ok? Então, aqui reparem que ele também tem os mesmos pontos, né? E só que essa aqui é uma versão estéreo do Fairchild. E aqui eu estou com uma versão de um dos canais apenas do Fairchild 670. Isso acontece porque eu só tenho um sinal. O sinal que eu estou trabalhando a voz é um sinal mono. Então não faz sentido nenhum eu usar um processador estéreo para um sinal mono, nesse caso. Então,
Se eu aumento muito esse left threshold, ele vai fazer com que o knee dele seja um pouco mais curvo assim, tá? Com uma razão aplicada diretamente assim que ele atinge o threshold. Se não, ele faz com o knee mais devagar, ou seja, ele já vai aplicando alguma razão antes de chegar na razão final máxima. Uma outra opção que nós temos aqui também nessa versão estéreo é trabalhar com right e left independente, ou seja, eu tenho dois compressores trabalhando com sinais independentes, eu posso parametrizar eles de uma forma igual, eles vão atuar do mesmo jeito, porém, o sinal que vem da esquerda não faz com que ele atue na direita, né? E assim por diante, beleza? Então, se eu trabalhar com eles em left e right, eles vão estar independentes. Se eu trabalhar com eles linkados, quando vier um sinal na esquerda, ele vai atuar na direita. Se eu trabalhar ele com middle side, ele vai splitar ele para meio e lado, ou seja, os sinais que estão com as fases mais alinhadinhas, ele vai entender que estão no meio. E os sinais que estão com fases separadas pela imagem estéreo, ele vai entender que estão abertos numa imagem estéreo. Se vocês querem saber mais especificamente de como o ataque e o release dele funciona com esse knob de time constant, vocês podem dar uma olhada lá no nosso blog, que tem todos os números e todos os tempos detalhados para vocês poderem entender através de uma tabela. Essa música é do artista Brobinolé e vocês podem acompanhar o vídeo final dela, mixada e masterizada, aqui nesse card aqui em cima, beleza? E esse aí foi o uso que eu fiz do Fairchild 670 dentro do meu Vocal Chain. Como eu falei para vocês, essa é uma simulação do canal esquerdo do Fairchild 670. Apesar da Waves chamar o plugin de Puigchild 660, ele simula o canal esquerdo, ou seja, um dos canais do Fairchild 670. Vocês podem encontrar outros plugins que simulam o Fairchild, e também tem empresas que fabricam um circuito muito semelhante ao circuito original do Fairchild, com consoles analógicos muito bons para usar na gravação. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo e acompanhe o nosso blog, que nós temos diversos conteúdos sobre equalizadores e vamos logo lançar um e-book sobre compressores que eu já estou devendo há um tempinho para vocês, e também outros vídeos e conteúdos sobre negócios em música. Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.